Nós somos adultos e precisamos amadurecer o nosso conhecimento da vida espiritual. O aborto e suas consequências. Quantas jovens, quantas meninas estão perdendo a vida nestas clínicas onde são cometidos duplos assassinatos de mães, futuras mães que não vão ser, e de filhos que não vão chegar a este mundo. Estamos conversando com o Dr. Joel Beraldo e eu quero nesse instante nos reportar ao ambiente espiritual destas clínicas, onde ilegalmente, contrariando a legislação vigente, médicos cometem crimes contra o ser humano. O ambiente espiritual destas clínicas é muito carregado de obsessores, porque uma pessoa que pratica o aborto, e não só médicos, muitas vezes são pessoas curiosas, que aprenderam a praticar o aborto sem ser médicos, sem ser enfermeiros, são pessoas curiosas, muitas vezes. O ambiente espiritual é de obsessores, porque ali existem pessoas com esta má intenção e praticando o crime, muitas vezes matando as crianças e também as mães. Então, sempre há um ambiente de obsessores que, sintonizados com essas mentes de mau caráter, ajudam esses indivíduos a praticar esse crime. Doutor Joel, sabe o que eu fico pensando aqui? O futuro desse médico que hoje é cúmplice de um crime, porque se acontece o crime é porque a mãe, o pai daquela criança que não vai nascer, estão ali com aquela intenção de cometer o aborto. E o médico é conivente e ganha com isso. O senhor já imaginou a dificuldade desse médico para reencarnar em próximas encarnações? Exatamente, porque ele está ali cometendo um crime em relação ao nascimento das crianças, então ele terá muitas dificuldades na próxima reencarnação. E aí ele sofrerá muitos problemas, mesmo conseguindo reencarnar, e poderá ter muitos problemas com a paternidade. Deus do céu. E se for uma médica, com a maternidade. Deus do céu. A produção do programa colocou uma questão também, mães que têm dificuldade de querem ter filhos, querem ser mães, querem ter muitos filhos, mas não conseguem e sofrem o chamado aborto espontâneo. Pela lei de ação e reação do Espiritismo, qual a explicação, doutor? Nós podemos citar um capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Esse livro foi recebido por Chico Xavier em 1958. E nesse capítulo já há uma explicação muito completa a respeito desse fato. As mulheres que têm hoje uma dificuldade de engravidar, que têm abortamentos espontâneos, que têm uma gravidez tubária, ou então implantação de placenta em local inadequado, hemorragias placentárias, muitas vezes são consequências de vidas passadas em que se cometeu o aborto. E colhe hoje no presente. E colhe no presente toda uma dificuldade de iniciar uma gestação, ou então a gestação se inicia e há uma interrupção natural, o abortamento espontâneo. Eu quero crer que o Dr. Joel vai concordar comigo nesse instante. Se você não pode ter filhos agora, adote um. Sim, adote um filho. Há tantas crianças por aí buscando pais e buscando mãe. Não vão ficar chorando, enxugando as lágrimas aí em vão. Vamos usar os nossos recursos, as nossas possibilidades e vamos atrás de uma criança que nos atraia pela sintonia e de repente, não é, doutor Joel? Quem sabe vamos levar para casa uma criança que no passado nós entregamos para a roda. O senhor quer falar sobre esse assunto? A roda foi utilizada na Santa Casa, no início. Havia uma parede ou um muro e havia uma roda. E vocês podem associar com essas rodas que se colocam nas portas dos prédios, em que vai se entregar um objeto ou uma pizza, e se coloca numa roda na grade do prédio, gira-se e a pizza vai para o outro lado. Só que essa roda antiga era feita de madeira. Então a mãe que rejeitava a criança, que queria dar a criança para a Santa Casa, à noite ou de madrugada, ela colocava a criança ali naquela roda, girava a roda e tocava um sino, e ia embora.
aquelas voluntárias da Santa Casa, as irmãs da Santa Casa, sabiam que ali havia mais uma criança para ser acolhida. Então, de dentro da Santa Casa, elas acolhiam aquela criança, recebiam e depois essa criança era doada para alguma família. E olha, há mérito, claro que o ideal seria educar, prover alguém a quem colocamos nesse mundo. Mas há mérito, não é, doutor? Pelo menos foi até o fim da gestação e passou a criança para alguém. E ainda tem mais um aspecto, né? Hoje nós ficamos sabendo de mães que abandonam a criança numa caçamba de lixo, ou numa lagoa, ou então na rua. E aquela criança poderá ser atacada por um cachorro, por um animal, poderá morrer de frio. Então, existem formas e formas de doar uma criança. Existem meios legais, existem formas corretas de fazer doação. Então, abandonar uma criança à própria sorte também é um crime. Doutor Joel, homens e mulheres que muitas vezes procuram o espiritismo diante de uma fenomenologia espiritual negativa, de problemas de saúde, de relacionamento, pânicos, enfim, nós vamos encontrar a raiz em processos abortivos. Então, precisa ser colocado aquele que comete o aborto, o pai da criança e a mãe da criança, vão receber, pela lei de ação e reação, processos obsessivos? Muito bem. A sua colocação é muito importante e nós vamos diferenciar. É claro que quem passa por problemas, depressões, pânico, medos, tem outras causas. Claro. Mas, quando a pessoa pratica o aborto, ou participa do aborto, ou então obriga uma filha a praticar o aborto, ela está envolvida no crime. Aquele indivíduo que deveria nascer torna-se um obsessor. E essa pessoa, ou esse familiar que obrigou a fazer o aborto, ele poderá se tornar um inimigo eterno dessa pessoa que obrigou ou praticou o aborto. Ou então naquela pessoa que faz abortos, como uma profissão. E isso leva a processos obsessivos intermináveis. Perturbações, a pessoa fica desequilibrada no seu estado emocional. E também a consciência de culpa. Quando a pessoa se culpa, ela fica sempre lembrando daquele ato que ela praticou. E assim ela vive um tormento por toda uma existência ou por outras existências. Muitas vezes a obsessão é nesta encarnação e também nas próximas. Dr. Joel Beraldo, eu queria que o senhor olhasse para aquela câmera e conversasse com essas moças que, porventura, receberam a notícia de que estão grávidas e estão pensando em cometer o aborto. Nós damos a mensagem a todas essas criaturas que ficaram grávidas, que estão gestantes, que têm no seu ventre uma vida. Lembrar sempre que Deus é que nos dá a vida e só Deus pode retirar a vida. Toda vida que está dentro de seu ser, de seu ventre, é uma dádiva dos céus e deve ser respeitada. Essa criança deve ser amada. Nós sabemos que muitas e muitas mães que optaram por não praticar o aborto, levaram a gestação até o final e com sacrifício criaram essa criança, hoje essas mães recebem o amor, o carinho, a dedicação e os proventos para a sua própria manutenção. Foi aquele filho que poderia ser rejeitado, é que hoje um adulto está amando, está sustentando, está lhe dando saúde, está mantendo, dando-lhe remédios, dando todo o conforto material. Então, pense em Deus, peça ajuda e procure ajuda, porque existem muitas entidades que amparam todas as mães. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros, porque me torna uma pessoa má. Até o próximo programa e muito obrigado, Dr. Joel Beraldo. Nós que agradecemos. Um abraço a todos.